Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Não se esqueça, já vou dizendo aqui, não se esqueça de deixar o like se gosta do canal, se curte os relatos, deixa o seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Tem muito vídeo, muito conteúdo aqui para você, tá bom? E vamos para o relato de hoje, que é este: A Herança que Ninguém Quer. Na verdade, o título é um pouco mais extenso, tá? Eu coloquei esse daqui para não ficar muito extenso, mas é este daqui, ó. A Herança que Ninguém Quer, e fui obrigada a aceitar por conta de uma promessa no leito de morte. Vamos ver essa história. Oi, Ana, Matheus e Assombrados. Antes de tudo, eu sou fã do canal. Adoro e não perco um vídeo. Vício que já dura anos, nem me lembro mais quando eu comecei a seguir. Eu tô usando o e-mail da minha filha, pois foi ela que me pediu para contar. Porém, a fulana aqui pode ser chamada de fofinha, pois era assim que a pessoa da história, a qual vou lhes contar, me chamava carinhosamente. Bom, vou trocar nomes caso tenha, né? Mas a cidade não tem problema falar. Ok, então vamos lá. Eu sou fofinha, moro em Fortaleza, no Ceará, e hoje tenho 52 anos e sempre trabalhei como cuidadora de idosos no sistema Home Care. Quando eu tinha 30 anos, fui contratada para cuidar de uma senhora na faixa de 80 anos, solteira, sem filhos e muito querida pelos irmãos e sobrinhos. Muito querida pelo irmão ou pelos irmãos, não sei, e sobrinhos. Ela era a filha mais velha de... então irmãos, né? Ela era a filha mais velha de 5 irmãos. Abdicou de sua juventude, de seu casamento, para cuidar dos meninos, dos irmãos, né? Dos mesmos. A dona Lulu, lembrando que os nomes estão trocados, a dona Lulu, irmã caçula dessa senhora, que vou chamar aqui de Bebel. Foi ela quem me contratou para acompanhar a dona Bebel em tudo: consultas, visitas, passeios. E ela era uma senhora lúcida, não tinha enfermidade alguma, mas por conta da idade, né, e sem marido, sem filhos, precisava de alguém ao seu lado e eu fui a escolhida. Dona Bebel era uma senhora que todo mundo se derretia com a sua doçura e educação. Ela tinha uma paixão absurda por bonecas. Isso mesmo, Ana, bonecas. Olha, Ana, eu sempre tive curiosidade por assuntos sobrenaturais, porém eu sou igual a Santomé. Eu só acredito vendo. Dona Bebel, com essa paixão, foi adquirindo ao longo dos anos uma imensa coleção de todos os tamanhos ali, formatos e modelos de boneca. Mas não era qualquer boneca não, tá? Eram bonecas de luxo, com a cabeça, mãos e pés de porcelana e o corpo, braços e pernas de pano. Todas lindas, maquiadas e bem vestidas. Algumas ainda estavam na caixa. Deixa eu só uma coisa aqui. Algumas ainda estavam na caixa, outras nas milhares de prateleiras espalhadas pelo quarto. Eram tantas que o apartamento dela tinha um quarto só para as filhinhas, como ela chamava. Todas tinham nomes e ela dizia lembrar do dia que ganhou cada uma, sendo que 3 dessas bonecas não saíam da cama de Dona Bebel. E quando viajamos nos fins de semana, ela fazia questão de levar as 3 filhinhas, pois dizia que era melhor. E eu nunca perguntei o porquê. 3 meses trabalhando para ela, comecei a perceber que Dona Bebel falava sozinha quando eu não estava por perto. Comentei com a Dona Lulu, a irmã dela, e a mesma apenas disse que isso era normal da idade. Dei de ombros, não liguei para isso, né? Se fosse apenas o fato de falar sozinha, tudo bem. Mas ela também fazia coisas que dizia que as filhinhas mandavam ela fazer. Tipo, se cortar com gilete. Caso contrário, a filhinha machucaria quem ela gostava. Eu comentei novamente isso com a irmã, para que a família não imaginasse que eu é que machucava a Dona Bebel. Os irmãos resolveram então colocar câmeras no apartamento e graças a isso, várias vezes foi filmado
ela se machucando com as filhinhas do lado. Ana, eu dormia com ela durante a semana, mas nos finais de semana a família pagava uma folguista que se chamava Maria. Dona Bebel não gostava dela e nem as filhinhas gostavam da Maria, era o que ela dizia. Toda vez que eu retornava da folga, a Maria reclamava que a Dona Bebel batia nela e dizia que tinha que fazer aquilo, pois as filhinhas estavam incomodadas com sua presença. Maria se defendia, é claro, e relevava, pois achava que seria a demência da idade, por conta da idade, demência, essas coisas, né? Certo dia, Dona Bebel me falou que Maria não viria no dia da minha folga. E eu perguntei por que ela disse... Peraí. Ela me disse que a Maria não viria na minha folga. E eu perguntei por quê. Ela disse simples assim: Maria vai se acidentar. Ana, eu fiquei espantada com a naturalidade que ela falou. Então eu disse: que isso, Dona Bebel? A moça vem sim. Sabe o que ela disse? A gente não gosta dela mesmo, já vai tarde. Eu fiquei assim, numa espécie de transe por alguns segundos e deixei passar, não falei mais nada. Chegou sexta-feira, véspera da minha folga, quando o telefone toca e do outro lado da linha era a mãe da Maria, avisando que ela tinha sofrido um pequeno acidente de trânsito e não poderia ir trabalhar. Eu fiquei aterrorizada com a notícia, mas graças a Deus a Maria estava bem. Ana, eu não sei se foi coincidência, mas a Dona Bebel acertou que ela não viria por conta de um acidente. Se conseguir outra pessoa de última hora para ficar no meu lugar, sem conseguir outra pessoa de última hora para ficar no meu lugar e nenhum dos parentes também ficavam à noite no apartamento dela, eu tive que ficar. Eu nunca entendi, mas era assim. Eles faziam uma visita rápida. Eles não iam no quarto da Dona Bebel e logo saíam, como se estivessem, com medo de alguma coisa. Uma vez a Dona Lulu disse que não se sentia bem perto das filhinhas da Dona Bebel, as bonecas. Com o passar do tempo, coisas estranhas aconteciam, tipo coisas que sumiam e apareciam em outro lugar, coisas eram arremessadas de um lado para o outro e o quarto da Dona Bebel era sempre frio e sombrio, mesmo com o ar-condicionado desligado e com as janelas abertas. Os porteiros do prédio diziam que às vezes viam pela janela que dava para o quarto da Dona Bebel algumas meninas olhando para eles ali e às vezes até acenando. Dona Bebel morava no segundo andar, por isso eles conseguiam ver bem. Como eles sabiam que lá não tinha criança, eles ficavam assustados. Ana, eu nunca tive medo. Como eu disse, né? Eu só acredito vendo. Então, como não presenciei nada, eu ficava de boa. Já a Maria, voltando a trabalhar, sempre relatava medo no apartamento e também das bonecas, pois tinha certeza que aquelas bonecas se mexiam. Tudo o que acontecia de estranho, nós informávamos aos irmãos, que diziam apenas que era normal. Até que um dia, eu de folga, Maria me liga chorando, aterrorizada, pedindo para eu voltar, pois a Dona Bebel havia tentado eliminá-la. Pedi para ela se acalmar, pois eu estava indo. Mas antes eu passei na casa da Dona Lulu, contei o ocorrido e pedi para ela e para o marido irem comigo. O marido dela foi logo dizendo: eu não entro lá nem amarrado. E a Dona Lulu... E a Dona Lulu disse: sem você eu não vou. Eu fiquei sem saber o que fazer, mas fui sozinha. Ao chegar lá, encontrei Maria na recepção do prédio, apavorada, e a Dona Bebel sozinha no apartamento com uma tesoura na mão, visivelmente abalada e sem se recordar do que houve. Olha, eu não preciso nem falar que a Maria não veio mais trabalhar e também não deu parte da Dona Bebel na polícia, né? A Dona Bebel passou a ser medicada e passava a maior parte do dia dormindo.
Os meses se passaram e aí tudo voltou ao normal. Só que as coisas voltaram ao normal, só que não sei. A dona Bebel já não dormia tanto e coisas violentas começaram a acontecer. Eu acordei uma noite com a dona Bebel sussurrando no meu ouvido. Fofinha, fofinha, acorda, fia, o gato não tá bem. Eu acordei no susto e me assustei mais ainda ao ver a dona Bebel suja de sangue. Levantei rápido procurando um ferimento nela, porém ela disse: não, o sangue não é meu. E olhou para mim e deu um sorriso meio satânico, porque aquilo não parecia ela. Eu nunca tive medo, mas nesse dia eu tive vontade de ir embora. Mas eu não podia deixá-la sozinha. Fui até o tal do gato, mesmo sabendo que não tinha gato no apartamento. Para minha surpresa, eu encontrei o gato, todo assim, no pé da pia. Isso mesmo, Ana. Eu só sabia que era um gato porque tinha rabo e orelha. Pois assim, o resto não dava nem para identificar. Eu liguei para dona Lulu, contei tudo e não deu em nada. Passei a acreditar que eles me escondiam algo. Coloquei o resto do gato num saco para jogar no dia seguinte, pois naquele momento era de madrugada. Eu fui dar banho na dona Bebel, que já estava anormal, é isso? Ou já tinha voltado ao normal, talvez. Ou seja, naquele momento ela já tinha voltado a ser aquela senhorinha doce de sempre. No dia seguinte, eu ouvi boatos que o gato do vizinho de cima tinha sumido. Ana, eu não tive nem coragem de contar o que havia acontecido, pois eu acredito que aquele gato era o gato sumido. Eu escondi os fatos. Algum tempo depois, passei a espalhar pela casa terços, imagens de santos, mas isso só piorou as coisas. Ana, pássaros batiam na janela como se não vissem o vidro e morriam. Plantas murchavam de um dia para o outro. Meses depois, aconteceu algo que me obrigou a virar herdeira de dona Bebel. Eu acordei com sussurros que pareciam ser algumas crianças falando ao mesmo tempo, e elas diziam: vai, faz logo, aproveita, ela tá dormindo. E eu ouvi a dona Bebel dizer: não, ela não, eu gosto dela, eu não vou fazer. Olha, seja lá o que elas estavam mandando a dona Bebel fazer, eu não ia ficar ali esperando. Eu dei um pulo tão alto que eu acabei chutando sem querer uma das bonecas que estava no pé da minha cama. E acredite, Ana, todas estavam com um semblante demoníaco. Eu saí correndo do quarto e ouvi a porta bater atrás de mim. Corri pro telefone para chamar a dona Lulu. E como ninguém atendeu, eu voltei pro quarto por um segundo de medo. Eu voltei pro quarto e por um segundo de medo eu esqueci da dona Bebel. E por um segundo, por conta do medo, eu esqueci da dona Bebel. Ao entrar no quarto, eu vi a dona Bebel caída no chão, numa poça de sangue. E ela tinha feito isso com ela mesma, entendeu? E eu ainda, sem forças, disse... e ela mesma, a dona Bebel ali, já eu acho que sem forças, disse: eu não podia, fofinha, te machucar. Eu corri, pedi ajuda pro porteiro, que logo chamou a ambulância e em seguida chamaram a polícia. A dona Bebel morreu logo depois que a ambulância chegou. O socorrista ainda conseguiu falar com ela, que confirmou que ela mesma fez isso com ela. E nessa hora, ela me fez prometer nunca ficar longe das filhinhas dela. Em meio à aflição do momento, eu nem me lembrei das 3 bonecas endiabradas, né? Eu só pensei nas filhinhas normal que tinham no quarto. Acho que nas outras bonecas, né? A polícia ligou para a família, que quase não chegava,
Eles disseram que a dona Bebel era esquizofrênica e sofria de depressão e que ela já havia tentado contra a vida várias vezes, contra a própria vida, várias vezes. Mas era mentira, Ana. Mas como eu poderia ir contra a família, né? Pois eu sabia que eles escondiam alguma coisa. No dia seguinte, fomos preparar o velório e enterro da dona Bebel. Uma semana depois, eu fui surpreendida com uma ligação de um advogado me convocando para a leitura do testamento da dona Bebel. Eu pensei, mas para que isso, gente? Testamento é a família, né? Mas ele afirmou que a família gostaria da minha presença. Foi um pedido em vida da falecida. Fui ao local e dia marcados e lá estavam os 4 irmãos da dona Bebel. Tudo foi lido, dividido e no fim estava a minha parte junto com uma carta onde dizia que estava agradecida pelos cuidados. Ana, eu não falei, mas eu fiquei 6 anos ao lado dela. E nesse período, muita coisa aconteceu que eu não falei aqui nem a metade, tá? Junto com a carta, recebi uma quantia razoável para continuar dando manutenção nas bonecas de luxo. E foi quando eu me dei conta da promessa que eu fiz de cuidar das filhinhas e das 3 bonecas do Satanás. Eu fui logo dizendo que eu não podia ficar. Dei logo uma desculpa de falta de espaço e que eles podiam ficar até com o dinheiro da manutenção. Não queria, não. Acredita que ninguém quis. Todo mundo já sabia da fama daquelas bonecas, por isso eles não entravam lá. E por isso também não foram contra o meu nome no testamento. Eu saí do escritório resmungando que eu não queria. 2 dias depois, chegou na minha casa várias caixas com as bonecas. Aquilo não podia ficar no meio da rua, né? Coloquei num quarto vazio da minha casa e ao abrir umas caixas eu encontrei as endiabradas ali. Na mesma hora eu liguei para um amigo que frequenta uma igreja, que sabia da história e que logo veio com o pastor. Ana, ao começar uma oração, nós começamos a ouvir ruídos de várias pessoas gritando e gemendo como se estivessem sentindo dor. Portas começaram a bater, luzes começaram a piscar, os aparelhos eletrônicos ligavam sozinhos. O pastor foi arremessado em direção à porta da rua. Meu amigo foi afastado pelas pernas, no mesmo sentido da rua. E eu tentei fechar a caixa, mas antes de encostar a porta do quarto... Eu fui tentar fechar a caixa, mas antes de conseguir encostar, a porta do quarto foi fechada com força. E depois de várias tentativas, nós conseguimos arrombar a porta. Enrolamos as 3 bonecas em um lençol e amarramos. O pastor levou para a igreja e por dias fizeram orações onde coisas aconteciam e eram ouvidas também. Olha, eu não sou dessa igreja, mas sempre buscava informações de como estavam as coisas, sabe? As bonecas ficaram presas em uma sala onde só entrava o pastor junto com outros lá. E até um padre foi chamado. As outras bonecas, como eram normais, eu fiquei até com elas por um tempo. Mas depois eu pedi perdão em oração para Dona Bebel e passei a doar as bonecas aos poucos. Ana, no período em que essas bonecas ficaram presas na igreja, o pastor e outros integrantes da igreja sofreram acidentes. Aconteceu um incêndio, bicho morria na porta da igreja, pessoas adoeciam, até que o padre as levou para um outro lugar que eu não sei e nem quero saber onde fica. E esse padre já não está mais nessa igreja. Eu não tenho ideia do que houve. Confesso que eu tenho medo de ser surpreendida com algum presente inusitado ainda. Olha, esse foi o primeiro relato, espero que seja o único. Esse foi o primeiro e espero que seja o único contato sobrenatural que eu já tive. Desculpa o tamanho do relato, desculpa os erros, pois a minha vista já não é mais a mesma. Obrigada pela oportunidade de contar. Eu queria ter fotos para te mostrar, mas eu acredito que você sabe como eram essas bonecas de luxo de antigamente.
Ah, eu sei, não é tão antigamente, não. Hoje ainda tem bonecas desse tipo, mas eu sei quais são. Beijos, Ana e assombrados. Espero que tenham gostado do relato e que a minha história não tenha fugido do foco. Imagina, tá tudo certo. Muito obrigada. Menina, credo. Porque até então eu também tava pensando, né? Eu falei, não, deve ser. É coisa da idade, né? Confusão mental, assim, até muito séria, perigosa, né? E tal. Mas daí tem as outras questões ali, não sei. E continuar a acontecer depois da morte da senhora, né? Será que... Ai, gente, eu não sei. Credo. E era o problema essas três ali. É uma Annabelle da vida. Você percebe que o que começou a acontecer foi mais ou menos, né? Mais ou menos o que aconteceu. Será que essas bonecas vieram com isso? Encontraram ali uma oportunidade de começar a se infiltrar através da senhora na casa? Alguém presenteou com essas bonecas? Ela comprou essas bonecas que vieram com alguma coisa? Ou não sei, gente, não sei o que acontece com isso, não, mas credo? Meu, e aí, tipo, que coisa? Será que tem mais coisa aí envolvendo isso, né? A história um pouco mais profunda, se você for investigar um pouquinho mais a história da Dona Bebel. Será que o negócio aí tem mais coisa, né? Pra saber o que aconteceu pra ter essas três bonecas desse tipo ali? O que ela ouvia? Será que... Não sei. Não sei, deixem as suas opiniões, sempre com respeito, por favor. E se conhece uma história parecida, conta pra gente. Ou se já passou por algo assim, conta aqui pra gente. Este foi o relato de hoje. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.